Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Minuto OAB. Meu nome é Mário Guarnieri e é um prazer estar aqui com você. No nosso canal nós falamos sobre processo penal, direito penal e legislações pertinentes, tudo com o intuito de auxiliar advogados, acadêmicos, estagiários e aqueles que farão a prova da OAB. Hoje nós vamos tratar sobre a queixa-crime em 3 enfoques. Primeiro, requisitos, depois requisitos da procuração e depois competência. Quais são as peculiaridades da procuração? Quem vai ser competente na onde você deve distribuir essa queixa-crime? Na Justiça Comum, lá no Fórum ou no GCRIM, no juizado? Nós vamos falar sobre esses 3 enfoques da queixa-crime na aula de hoje. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Se você quiser ter acesso a outros formatos de aula, a outros conteúdos, basta acessar o link que nós vamos deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clica lá e você vai ser automaticamente redirecionado para essas outras redes sociais. Aqui também abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar link para download do material PDF que nós já vamos subir aqui na tela. Se você quiser ter acesso a esse material, basta clicar nesse link, inserir seu e-mail e nós vamos encaminhar o material PDF para que você possa estudar. E ao final do vídeo, se você gostar da aula, deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal, que semanalmente nós vamos disponibilizar aulas para aprimorar essa área do processo penal, direito penal, como eu disse no início, voltado a advogados, estagiários, acadêmicos e aqueles que farão a prova da OAB. Vamos parar de enrolação então, vamos entrar na nossa aula, esses 3 enfoques da queixa-crime: requisitos, procuração e competência. Vamos entrar então na nossa aula. Primeiro ponto importante que você deve observar na queixa-crime: requisitos da queixa-crime. Toda peça acusatória, e a peça acusatória ela pode ser tanto a denúncia como a queixa-crime, ela primeiro deve preencher os requisitos do artigo 41. E se ela não preencher esses requisitos do artigo 41, ela vai ser rejeitada. Então, a queixa-crime e a denúncia elas são distribuídas, o magistrado vai analisar a queixa-crime, principalmente com enfoque no artigo 41, para ver se a denúncia ou queixa, contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, a queixa e a denúncia, que são peças acusatórias, e aqui a aula de hoje tem um enfoque na queixa-crime, a queixa ela deve preencher os requisitos do artigo 41. Então, é importante, quando for confeccioná-la, colocar a exposição do fato criminoso, narrar a história, o que aconteceu para dar aso à distribuição dessa queixa-crime. Um exemplo, fulano de tal estava na sua casa quando saiu na rua e, de maneira surpreendente, foi ofendido por seu vizinho em frente a outras pessoas que estavam ali no local, sendo praticado assim um crime de injúria, por exemplo. E aí você vai descrever a exposição do fato criminoso e todas as circunstâncias, o que aconteceu, quais são os reflexos. É claro que você não vai contar de maneira pormenorizada, deu 3 passos para frente, olhou à direita, o vizinho saiu em frente ao portão, deu 3 passos à esquerda, virou à direita, entende? Você vai descrever de maneira sucinta, mas expondo os fatos importantes. O que aconteceu para dar aso à distribuição dessa queixa-crime? O que aconteceu ali? Você vai narrar, então, a queixa-crime deve conter essa narrativa fática, de maneira sucinta, é claro, mas com os pontos importantes. Expor o que aconteceu, qual foi o crime praticado também, que é o segundo ponto, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pela qual se possa identificá-lo. Às vezes não se sabe a qualificação do autor, só o seu nome. Então pode se inserir fulano de tal, qualificação desconhecida, podendo ser encontrado na rua tal, se for o vizinho. Se é uma pessoa que não foi identificada, você pode escrever o nome ou inserir informações para que essa pessoa possa ser encontrada.
fulano com as características, trabalha no local tal. Então você vai inserir ou o nome da pessoa e qualificação, se você tiver, ou informações pela qual ela possa ser identificada, mas é importante constar também. A classificação do crime é também muito importante. Tá? Fulano de tal vai descrever a história toda, por exemplo, foi xingado pelo vizinho, praticando assim um crime de injúria. Tá? E aí você vai descrever a injúria e apontar o tipo penal. É importante você colocar na queixa-crime para preencher mais um requisito exigido pelo artigo 41. Tá? E também você deve apontar rol de testemunha se há testemunha da prática desse delito. Tá? Então lembrando, primeiro requisito da queixa-crime, artigo 41. Qualquer peça acusatória, se você vai fazer a queixa-crime, né, na qualidade de advogado, você deve observar o artigo 41. Se você vai defender, né, o querelado, a pessoa na qual tem a queixa-crime distribuída em seu desfavor, o querelado, você automaticamente, ao fazer a primeira defesa, já tem que observar também. Não preencher os artigos 41 é o caso de rejeição da denúncia ou queixa. Tá? É o primeiro ponto que você vai observar, se você estiver defendendo tanto a denúncia ou queixa, artigo 41. E se você for confeccionar, a queixa-crime é distribuída através de advogado ou defensor público, preencher, tomar muito cuidado para preencher todos os requisitos do artigo 41. Tá? Só vamos recapitular. Exposição do fato criminoso, vai narrar a história de maneira sucinta, mas narrando, evidentemente, os pontos importantes. O fato criminoso, todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, se você souber, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do crime. Fulano de tal agiu dessa maneira, assim assado, ofendendo a dignidade do seu vizinho, via pública, perante várias pessoas, ofendendo a sua honra subjetiva, portanto praticando um crime de injúria previsto no artigo tal do Código Penal. Arrola ao final as seguintes testemunhas que presenciaram o fato e podem prestar depoimento em juízo para corroborar a presente queixa-crime. 2 pontos. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. 1, 2, 3. Então você vai ter que preencher todos os requisitos do artigo 41. Tá? Vai distribuir queixa-crime? Observe o artigo 41, analisa se essa peça inaugural acusatória ela preenche todos os requisitos do artigo 41. Especial atenção merece a exposição do fato criminoso, que deverá ser narrada em todas as suas circunstâncias, viabilizando o exercício do contraditório e ampla defesa, sob pena de inépcia da inicial acusatória na forma do artigo 395.1 do CPP. Se você tiver do lado contrário defendendo o querelado, o querelante distribuiu a queixa-crime contra o querelado e você está defendendo o querelado. Você analisou, percebeu que a queixa-crime não preencheu os requisitos do artigo 41, você vai dizer que ela apresenta uma inépcia e por isso deve ser rejeitada com base no artigo 395.1 do CPP. Tá? Artigo 395.1 do CPP. Tanto esse artigo você pode utilizar para defender o querelado como o réu, o denunciado. Então você pode usar como argumento de defesa para combater tanto a queixa-crime quanto a denúncia, o artigo 395.1, pedir a rejeição da denúncia por ela apresentar essa inépcia e não atender os requisitos do artigo 41. Esse é o primeiro artigo, sabe? São os requisitos da queixa-crime. É muito importante você ficar atento. Se for distribuir a queixa-crime, dá uma observada no artigo 41 para ver se a sua peça preenche todos os requisitos. Se for defender o querelado ou denunciado numa ação penal pública, observar se a denúncia ou queixa preenche esses requisitos. Se não preencher, vai solicitar na sua resposta à acusação a rejeição da denúncia, uma vez que apresenta essa inépcia, e a rejeição você vai fazer com base no artigo 395.1 do Código de Processo Penal. Esse é o primeiro enfoque da nossa aula. Primeiro ponto, requisitos da queixa-crime, que acabam por ser requisitos de qualquer peça acusatória, tanto a denúncia como a queixa. Procuração com poderes especiais. Essa parte aqui também é muito, mas muito importante. Geralmente, a procuração feita para a defesa em processo é aquela procuração adjudícia, que consta a qualificação do réu, que concede poderes para que os outorgados, aí consta o nome do advogado, possam defendê-lo
no processo número tal. O que acontece na prática comumente? Vários advogados, e você também tem que ficar atento, se você é um estagiário, se você está analisando um processo, para analisar essa procuração, para ver se ela preenche os requisitos do artigo 44. O que vai acontecer nessa procuração? E o que comumente acontece? O advogado simplesmente qualifica a pessoa, dizendo que ela concede poderes ao outorgado para que ofereça a queixa-crime em desfavor de fulano de tal. Essa procuração, ela não atende os requisitos do artigo 44. Tá? É uma procuração específica, não pode ser aquela procuração adjudícia com poderes gerais e amplos. A procuração para queixa-crime, ela tem que conter esses requisitos do artigo 44, é imprescindível. Tá? Não pode fazer aquela procuração adjudícia que é comumente feita, na qual só se tem a qualificação e a vítima, o querelante, concedendo poderes ao advogado para que possa ingressar com a queixa-crime. O que é necessário conter nessa procuração do artigo 44? Vou ler para vocês. Para o oferecimento da queixa-crime, a procuração otorgada pelo querelante ao advogado deve preencher os requisitos do artigo 44. E o que diz o artigo 44 do Código de Processo Penal? A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Se a procuração não preencher os requisitos do artigo 44, a queixa-crime será rejeitada pelo juiz. O que vai acontecer? Como você vai fazer a procuração para a queixa-crime? Você deve constar, primeiro, aquela parte geral, né, e comum a todas as procurações. Qualificação do querelante, que no caso é a vítima, que vai outorgar poderes ao advogado para que possa ingressar com essa peça acusatória. Então, qualificação, fulano de tal, outorga poderes especiais na forma do artigo 44 do Código de Processo Penal. Precisa constar isso? Sim, precisa. Fulano de tal, qualificado, assim assado, outorga poderes especiais com base no artigo 44 do Código de Processo Penal a fulano de tal, né, advogados que estão para que possa ingressar com queixa-crime em desfavor de fulano de tal. Aí você vai qualificar o querelado. Então veja a estrutura. Qualificação do querelante, que é a vítima. Concede poderes especiais com base, né, na forma do artigo 44 ao outorgado ou ao advogado para que distribua queixa-crime em desfavor de fulano de tal, vai qualificar o querelado, e depois você vai ter que ainda narrar de maneira sucinta novamente os fatos. É claro que você não vai fazer essa narrativa da mesma maneira que você fez na peça, senão vai ficar uma procuração de 3 folhas. Então você vai fazer uma narrativa em desfavor de fulano de tal, uma vez que esse, no dia tal, horário tal, em via pública, ofendeu a honra subjetiva do querelante, incorrendo no crime de injúria previsto no artigo tal do Código Penal, certo? Então você vai ter que fazer tudo isso na sua procuração, vai. Comumente, vários advogados erram porque colocam a procuração geral, adjudícia, tá? E não pode, é uma procuração específica do artigo 44. Só repassando mais uma vez a estrutura. Artigo 44, qualificação do querelante ou vítima, outorga poderes especiais na forma do artigo 44 do CPP ao outorgado, ao advogado, para que distribua queixa-crime em desfavor de qualificar o querelado, que é o autor do crime, fulano de tal, assim assado, uma vez que ele, no dia tal, horário tal, ofendeu a honra subjetiva de fulano de tal, né, que é a pessoa que está sendo qualificada, incorrendo assim, praticando assim o crime de injúria previsto no artigo tal do Código Penal. Data, assina, acabou.
Tá? Então não errem a procuração. Requisitos especiais, artigo 44 do CPP. Essa estrutura deve obrigatoriamente conter a procuração. E se porventura a queixa-crime é distribuída e a procuração não atende esses requisitos, o juiz ele pode dar um prazo para o advogado juntar uma nova procuração com esses poderes. Caso o advogado junte dentro do prazo decadencial de 6 meses, aí não tem problema, vai regularizar o processo e a queixa-crime vai seguir normalmente. Agora, se porventura o advogado ele é cientificado desse problema, né, dessa procuração que não atende aos requisitos do artigo 44, e posteriormente ele vem a sanar, só que fora do prazo decadencial, aí operou-se no caso a decadência e a queixa-crime ela não vai poder ser distribuída. Olha que importante essa parte. Então o advogado ele pode eventualmente consertar essa procuração, sim, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 6 meses. Se ele porventura arruma essa procuração, né, conserta, retifica essa procuração juntando uma nova, com atenção aos artigos 44, mas ele ajusta, faz esse ajuste depois do prazo decadencial, acabou, encerrou o prazo e aí ele não pode distribuir mais essa queixa-crime. Tá? Então, muito importante ficar atento aos requisitos do artigo 44, a procuração com poderes especiais com relação à queixa-crime. E não mais importante, a competência. Quem vai ser competente para analisar e julgar essa queixa-crime? Tá? Como vai funcionar essa questão do juizado? Vai ser sempre no GCRIM? Vai ser no fórum, na justiça comum? Quando vai para um tipo de jurisdição? Quando vai para o outro? Esse ponto é muito importante para você se nortear na hora de distribuir a queixa-crime ou na sua prova, se você for responder, quem vai ser competente? 2 artigos aqui, deixa eu só dar uma olhada, 2 artigos aqui. Lá você vai ter que observar a competência entre os artigos 70 e 73 do Código de Processo Penal. Os crimes de ação penal privada têm foro de eleição, o que significa dizer a competência territorial é de escolha do ofendido quando do oferecimento da queixa. A vítima ofendida poderá escolher entre oferecer a queixa no lugar da infração ou no domicílio do querelado, artigo 73. A diferença, olha só que diferença importante. A ação penal pública, ela obrigatoriamente deve ser distribuída quando da jurisdição, né, no local onde o crime aconteceu ou, se for tentativa, onde ocorreu os últimos atos da tentativa. Tá? Obrigatoriamente tem que ser distribuído lá. Excepcionalmente pode ser no domicílio do réu, mas obrigatoriamente primeiro no local onde o crime foi praticado e se não há uma impossibilidade de se determinar esse local aí no foro de domicílio do réu. Agora, na queixa-crime é um foro de eleição. Então, o querelante ele pode escolher, ele pode distribuir ou no local onde aconteceu o crime ou no domicílio do réu. E ele pode escolher, sim, ele não está obrigado a fazer em um ou no outro. Tá? Ele não está obrigado a fazer ou em um ou no outro. Ele pode escolher aonde ele vai fazer, se ele vai distribuir ou no réu, no domicílio do réu, ou se ele vai distribuir no lugar onde se deu o crime. Tá? Foro de eleição, ele pode livremente escolher na distribuição. Então nós estamos falando de competência territorial. Então ele pode escolher tanto no domicílio do réu, como no local onde o crime aconteceu. Tá? Foro de eleição. Já com relação à competência, em relação à natureza da infração, os crimes de ação penal privada são, em sua maioria, de menor potencial ofensivo, ou seja, são delitos cuja pena máxima é de 2 anos. Nessas situações, a queixa deve ser distribuída junto ao GCRIM. Então, a maioria dos crimes de ação penal privada, eles têm previsão de pena máxima de até 2 anos, não vai passar 2 anos. Quando a pena máxima prevista é de até 2 anos, temos um crime de menor potencial ofensivo. Dessa maneira, a competência, você vai distribuir essa queixa-crime no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Mas pode acontecer do agente praticar vários crimes de menor potencial ofensivo, que é o próximo parágrafo. Contudo, você deve sempre verificar a pena máxima combinada ao delito. Se a pena ultrapassar o patamar de 2 anos, seja ela considerada isoladamente, seja somado
somada a outras penas devido à pluralidade de crimes cometidos, não poderá a queixa ser oferecida no GCRIM, devendo ser apresentada junto a uma vara criminal do local onde se consumou o delito, artigo 70, ou do local onde o querelado tem domicílio. Você vai ter que observar a pena máxima aplicada. Se porventura tem eventual concurso formal, material ou crime continuado, o concurso material você vai somar as penas. E se o resultado der uma pena superior a 2 anos, vai ter que ser numa vara criminal comum, não vai ser no juizado. Ou se você aplicar o concurso formal ou crime continuado, aplique sempre a fração maior, e se o resultado der um crime cuja pena máxima é superior a 2 anos, também vai ser competente uma vara criminal e não um GCRIM. Você sempre deve observar esse limite de 2 anos. Se praticou mais de um delito e somando-se mesmo assim todas as penas máximas, né, seja no concurso material ou se você aplicar o concurso formal ou crime continuado e não exceder esse patamar de 2 anos, GCRIM, Juizado Especial Criminal. Se porventura tem um concurso ou qualquer outra situação que as penas somadas ou aplicando essas frações do concurso formal ou do crime continuado for superior, né, suplantar o limite de 2 anos, aí teremos a competência da vara criminal e não do GCRIM. Tá? Então, com relação à competência, 2 pontos importantes. Temos primeiro o foro de eleição, ou seja, o réu, aliás, o querelante ele pode escolher. Pode ser no local onde se deu o delito ou no domicílio do réu. Tá? No momento da distribuição, ele pode escolher. Na ação penal pública, não. Primeiro, no local onde aconteceu o delito, e na impossibilidade de se determinar esse local, aí no domicílio do réu. Tá? Mas a regra é primeiro nesse local onde aconteceu o crime, e só depois no domicílio do réu. Na queixa-crime, não. É um foro de eleição. O querelante pode escolher, ou eu quero distribuir no domicílio do réu, ou no local onde se deu o crime, independente. Se ele optar em ir direto no domicílio do réu, teremos algum tipo de incompetência? Não, foro de eleição, ele pode escolher. E o segundo ponto, observar esse patamar, essa pena máxima de 2 anos. Se a pena não exceder 2 anos, isoladamente, ou aplicando qualquer tipo de concurso, lembrando sempre, concurso material soma, e no concurso formal e crime continuado, sempre aplica a fração maior. Se o resultado dessa operação der uma pena até 2 anos, GCRIM. Se passar esse limite de 2 anos, aí vara criminal vai ter que distribuir essa queixa-crime no fórum e não no GCRIM. Essa foi a aula sobre queixa-crime e os 3 enfoques: requisitos, procuração e competência. Espero que eu possa ter agregado um pouco mais de conhecimento e eu espero você na nossa próxima aula. Se você gostou, deixe o seu like e se você quiser ver mais aulas como essa aqui, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço.